Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha quem chegou aí, Paulo Sérgio Amorim. Muito bom dia. Olha aí, Sheila, amiga. Seja muito bem-vinda. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, Padre Eduardo, meu grande convidado de hoje. Seja muito bem-vindo. Hoje, nessa semana que a gente começa abençoadíssima, porque começamos o mês, primeiro dia, não, primeiro dia do último do mês não, foi sexta-feira, né? Mas a primeira semana que a gente está começando aqui com o Clube das 6h33, que é um acordar cedo para um despertar para a vida. Seja muito bem-vindo, pessoal. Venha chegando. Olha aí quem chegou, o menino Igor, um grande homem aí que é um exemplo para mim. Olha, Paty, eu vejo cores em você. Muito bem-vindo, pessoal. Hoje a gente vai ter uma live mais do que especial. Só me deixa saber, por gentileza, pessoal. Olha lá, Mazé, olha ela, conheci pessoalmente a Mazé, gente boníssima. Faz uma gentileza para mim, só me diga se vocês estão me escutando bem, porque eu estou testando um foninho sem fio. Então, por gentileza, se vocês puderem me falar se vocês estão me escutando bem, manda um joinha aí. Se vocês estão escutando bem, também enche essa tela de coraçãozinho, por favor. Aí, vamos ver se vocês estão me escutando bem. E Padre Eduardo, faça. Obrigado, Serjão. Uma gentileza aqui, ó, tem um maisinho, sinalzinho de mais, solicita-se a tua participação para a gente começar a fazer esse grande movimento de hoje para tocar a vida das pessoas e a gente começar perfeitamente uma semana maravilhosa que só depende da gente, né? Então vamos lá, pessoal. Faça essa gentileza. Opa, peraí, tá todo mundo aqui, voltou. Boa! Bom dia! Padre chegando na área, meu padre. Coraçãozinho na tela, aviãozinho para as pessoas, porque o conteúdo de hoje vai ser um conteúdo que realmente vai te impactar positivamente. A gente vai trocar umas ideias com o padre. Bom, a gente vai falar umas ideias cabeludas. Será que o padre vai dar conta de responder essas coisas? Ah, ele está aqui, ele está aqui. Bom dia! Bom dia, Padre Eduardo. O que você anda fazendo além de sucesso? Conta para mim tudo. E não me esconda nada. Foi Não, a primeira coisa, Padre. Foi uma sensação de eu ter encontrado uma pessoa que eu já conhecia há anos, mesmo que foram um pouco tempo que a gente ficou junto ali naquela mesa de almoço. Não sei se você teve essa mesma sensação. Foi maravilhoso estar contigo naquele momento ao vivo e muito obrigado por ter aceitado estar aqui conosco nesse Clube das 6h33. pessoas boas se atraem, energia boa, ela atrai energia boa. Então, quando a gente tem a Olha, Zé, bondade eu e a gosto gente promove a desse. bondade, isso é o mais importante, né? Quando a gente promove o bem sempre atrai coisas e energias boas para a nossa vida. Sensacional, acredito e muito nisso, piamente. E então, muito obrigado de estar aqui hoje conosco, engrandecendo esse momento aqui desse Clube das 6h33. Gostaria que você fizesse a gentileza de se apresentar para a galera que não te conhece, como vai ficar uma live eternizada, vai ficar gravado, então que as pessoas também possam, nem todo mundo, eu falo o seguinte, o Clube das 6h33 é para todos, mas não é para qualquer um, né? Não é qualquer um que está disposto a acordar, não é todo mundo que está aqui pronto para fazer isso daqui. Então, às vezes, assistem mais tarde, ótimo. O importante é receber a benção que a gente vai trocar aqui de ideia. Então, se apresente, fala um pouquinho, e aí eu vou fazer algumas perguntas, e a gente vai se divertir aqui nessa hora aqui de iniciando um dia de uma forma positiva. Então, eu me chamo Padre Eduardo Bastos. Atualmente eu trabalho no Santuário Nossa Senhora dos Navegantes, em Navegantes, aqui em Santa Catarina. E na próxima quarta-feira completo 9 anos de padre. E estamos aí na missão, essa é a minha terceira paróquia, terceira missão de trabalho, de evangelização. E estamos aí naquilo que Deus chama, naquilo que há necessidade, naquilo que é possível, a gente faz. O impossível é só Deus que realiza. Perfeito. Podemos fazer o impossível através da ação dele em nós, né? Isso daí com certeza a gente é capaz de fazer essas coisas todas. Padre, me conta o seguinte, então quer dizer, faz 9 anos que você se tornou um padre. E então você tomou essa decisão com 10 anos de idade, é isso?
Mais ou menos isso. Quando criança tinha essa vontade de querer ser padre, depois vai passando um pouco, a gente entra na adolescência, vai percebendo outras situações da vida, e aí tem outros sonhos que vão surgindo, mas queira ou não queira, quando Deus chama, não tem como a gente se esconder. Quando Deus chama, cedo ou tarde, a resposta tem que ser dada. Assim em toda a nossa vida. Quando a gente tem uma missão a cumprir, a gente não adianta querer fugir da missão ou fugir do problema, a gente precisa encarar isso. E quando a gente encara, a gente percebe que é uma força que age dentro de nós, é algo superior a nós e faz com que a gente, achando que aquela dificuldade seria muito difícil de lidar, enfim, mas por fim a gente percebe, nossa, é aqui, aqui tudo, as portas se abrem por esse lado, aqui as portas não se abrem. Facilita, né? Então, eu preciso perceber na minha vida, na minha vocação, na minha profissão, o caminho que Deus me chama a seguir, e não o caminho que eu quero seguir. E tem uma frase na igreja que a gente sempre usa, do Papa João Paulo II, que é santo, depois foi repetida pelos outros sucessores, que a vocação acertada, ou até mesmo poderíamos acrescentar, profissão acertada é um futuro feliz. É uma pessoa realizada, uma pessoa que coloca toda a sua energia para que ela se empenhe com aquilo que ela gosta de fazer e fazer o que ela gosta. Então, isso eu acho que faz toda a diferença também, seja na vocação, seja na profissão, seja na vida no matrimonial, em tudo. A gente precisa encontrar o que nos realiza para que a gente possa encontrar o sentido da vida e a felicidade. Padre, você está falando uma coisa que eu trabalho com desenvolvimento humano, né? E às vezes tem muitas pessoas que me procuram justamente para o quê? Para decodificar a tal de missão de vida ou propósito. A gente vê que muitas pessoas no dia a dia, elas não sabem o que querem, né? Elas sabem muito bem o que não quer, mas o que quer elas não sabem, né? O que está intimamente ligado com esse lance da missão, com esse lance do propósito divino, algo. Então, falando o que você falou que o padre, o Papa João Paulo II falou que eu gosto muito dele, do Karol Wojtyla, né? É muito sensacional essa pessoa. E uma coisa que é já dita há milhares de anos, acho que por um provérbio chinês ou japonês, ele fala assim: quando você trabalha com aquilo que você gosta, você não trabalha, você se diverte. Seria mais ou menos esse lance da vocação. Como a gente, ou como a igreja poderia ajudar as pessoas a acessar a abrir esse canal? Tipo, poxa, como eu posso sentir aquilo que faz sentido para mim? Usando o conhecimento bíblico, ritualístico, litúrgico, quais seriam as dicas? Antes de você responder isso, vai processando, eu quero agradecer ao meu irmão que está aqui, Dr. John, ó, adquiriu um selo para apoiar a causa aqui do nosso propósito de estarmos todo dia aqui. Dr. John, te amo de coração, sabe disso. Em breve estaremos ao vivo. E, ó, se conecta com esse cara aqui, viu? O Dr. John é um médico sensacional que trabalha muito corpo, mente, espírito. É um médico mesmo que trabalha a saúde usando a melhor forma de trabalhar a saúde, que é a prevenção, e não com medicação. Aí, tá ele aí, Dr. John. Então, me diga, mediante essa pergunta aí, quais são as suas percepções e como a igreja também pode nos ajudar a fazer abrir esse caminho dessa nossa conexão divina com um propósito. Enquanto eu continuo fazendo esse processo, você precisa fazer um esclarecimento, porque ontem, quando eu convidava as pessoas sobre a live das 6h33, as pessoas perguntavam, mas por que 6h33? E tem muitas pessoas que já estão aqui Olha, acompanhando e dizendo, o que é então, 6h33? curiosos. Curiosa, Eu te contei, não curiosidade. te contei? Eu te Sim, contei sim, o que era sim. Sim. 633. Ela foi apoiada em cima daquele versículo bíblico que está em Mateus 6, capítulo 6, versículo 33, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas lhe serão acrescentadas. E aí depois a gente já emenda com o propósito a pergunta, vamos decodificar essa passagem depois? Pode Sim, ser? sim, vamos sim. Então, então pode dar sequência aí, dá seu show, Estou aqui extremamente aberto a aprender e a evoluir ainda mais com você e com a palavra, com as bênçãos e que nós sejamos canais aqui de bênção para essa galera toda que está vindo aqui agora. Então, a igreja, ela tem como o fundamento, o alicerce,
como o tesouro da igreja, que é o sacramento, é a missa em si, não é? Então, na missa é o auge da nossa fé, o nosso encontro com a Eucaristia, com a palavra. Então, é ouvir Deus, é deixar mover-se por Deus também. Fora a missa, a igreja ela tem vários pastorais e movimentos que ajudam no discernimento vocacional, ajudam no aconselhamento familiar, no âmbito social. Então, tem várias vertentes aí que podem ajudar. Nós, muitas vezes, e digo isso por experiência, católicos acomodados, a gente espera tudo pronto e a gente, muitas vezes, não vai ao encontro. E isso faz toda a diferença. A gente precisa ir ao encontro daquilo que é a nossa necessidade. E a igreja sempre Isso ficou de na portas vida em abertas. geral. Sim, em tudo na vida. A gente precisa formalizar também aquilo que a gente pensa, porque nem muitas vezes aquilo que eu penso, eu preciso formalizar, externar isso, para que a pessoa possa saber e me ajudar também. Não adianta você procurar um terapeuta, um psicólogo, um padre e chegar ali e ficar parado, mudo. Nós não temos a capacidade de saber o que você precisa. Você precisa Ah, peraí que eu dialogar. vou ler tua mente e agora eu vou conseguir extrair tudo aí de dentro de você. Não, a gente não tem esse poder, né? Não, não temos esse poder. E através do diálogo humano, a gente vai tentando dar luzes para que a pessoa possa ter esse discernimento. Nesse mesmo diálogo humano, a gente precisa aprender a ter também esse diálogo com Deus. E Deus vai nos mostrando através dos sinais, através do rito, através da palavra, através desse encontro com Ele, Ele vai nos mostrando o que é real em nossa vida. Não o que é imaginário, mas aquilo que está ao nosso alcance. E por isso, nada menos que Jesus ensina também na oração do Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. E muitas vezes a gente é uma pessoa amargurada, uma pessoa atrasada na vida, É que seja porque feita a nossa vontade, a né? gente insiste, a gente persiste e aí não dá certo. E a primeira coisa, quando não dá certo, a gente já automaticamente, muitas vezes, é porque Deus não existe, é porque Deus não me ama, é porque eu sou sozinho no Ele mundo. não me Aí começa. escuta. E aí esse vitimismo faz com que a pessoa cada vez mais, ao invés de crescer na vida, na espiritualidade, ela sempre começa a se fazer de vítima inferior, não consigo, não posso. E eu sempre costumo dizer que nós precisamos declarar e profetizar palavras positivas em nossa vida. A gente está muito Olha, parece acostumado o reprogrammador comportamental positivo. Tô gostando, hein, padre? Isso daí, adorei. A gente é muito formalizado, a gente está muito é, acostumado, talvez fosse a palavra, em ver a realidade do mundo e se conformar com a realidade do mundo. Ah, porque é assim, porque tem que ser assim. Não, eu posso fazer Olha a diferença. palavra que você usou. Olha a palavra. Se conformar. O que significa conformar? Tomar Com... forma. Uhum. Então, tomar forma com aquilo que eu estou percebendo. Então, olha que interessante. Se eu começar a ter uma nova percepção, eu me conformo com coisas boas, eu me conformo com coisas positivas, eu me conformo com coisas divinas. Faz sentido isso total que você está falando. E você comentou uma coisa logo no começo dessa tua fala, que é extremamente importante as pessoas entenderem. Por exemplo, por que ritualística? Por que ritual? Ritual vem da palavra ritmo, né? Que dita um ritmo. Então, quando a gente, independente de qual seja a tua cultura que você esteja assistindo aqui, hoje a gente está num país que ele é um país que é uma bênção perto de diversos outros países que não oprimem para você se expor, para você manifestar a tua fé, né? Nós somos um país abençoado. Nós fomos um país que é um dos maiores países que já foi, eu não sei como é que está hoje, católicos no mundo. Mas independente disso, é um país que permite que você manifeste a sua fé, seja ela qual for. E a gente tem essa benção. E aí vocês têm que começar a entender em cada movimento que você faz, seja numa igreja evangélica, numa católica, numa anglicana, onde você se sentir melhor. Né? Mas aqui, por exemplo, como nós fazemos uma coisa sem estarmos presentes, eu vejo muitas pessoas reclamando, por exemplo, porque a igreja é sempre todo dia, tudo igual, do mesmo jeito. Eu falei, será que é? Ou será que você que está todo dia, tudo igual, do mesmo jeito? E você não se permite desconectar do todo, daquela coisa que está lá fora, e você não percebe o ritmo que está sendo dado dentro da igreja. Então, dentro dessa coisa, dessa atmosfera que eu acabei de demonstrar, meu padre querido, eu queria que você
descrevesse mais ou menos qual seria a postura que eu deveria adotar ao entrar na igreja, como eu deveria estar presente naquele momento e sentindo cada uma das situações. Para quê? Para que eu estabeleça um ritmo dentro de mim. Faz sentido isso que eu falei? Faz todo sentido. Faz todo sentido e faz não só o sentido, mas como também faz a diferença. Porque um comparativo, antes de adentrarmos dentro da questão do rito, o rito da missa, por exemplo, é como se nós pudéssemos fazer um comparativo da seguinte forma. A tua esposa continua sendo a tua esposa, é aquela mulher, é a mesma. Os teus filhos continuam sendo os teus filhos, o teu pai, a tua mãe continua. Agora, o rito da convivência e o ritmo que você leva a essa convivência é que faz a diferença. Faz com que você possa inovar, faz com que você possa amar cada vez mais e vai fazendo essa aproximação acontecer. Ali existe o amor, ali existe o perdão, ali existe o diálogo, ali existe a fraternidade, a acolhida. Então, a missa é essa aliança que Deus faz conosco e nós começamos dentro desse rito. E muitas vezes nós desconhecemos o rito. E aqui digo até não só o rito católico, mas muitas vezes, em todas as crenças, a gente às vezes participa, ou é por empolgação, porque alguém convidou e está ali por estar, mas não conhece o rito. Mas quando o rito já não é aquilo que eu quero, então esse rito já não é válido, então eu procuro outro rito, e a pessoa ela sempre vai à procura daquilo que satisfaz. Mas nós precisamos E ir ao está lá na encontro Bíblia, daquilo. né, que e está na Bíblia, o povo de Deus perde por falta de conhecimento. Ele não conhece nem a dinâmica do negócio, como é que ele vai conseguir aproveitar Sim. o máximo do negócio? Aí ele vai tirar conclusões precipitadas e fica, por negócio chato, repetitivo. Mas se ele entendesse qual era o fluxo de cada coisa, por que tem isso, então é esse que é a dinâmica. Vamos despertar essa galera, meu padre? Sim, eu sempre costumo dizer assim, quando a gente conhece a missa, parte por parte da missa, a gente começa a se envolver dentro do mistério de Deus que acontece, que se realiza na missa. Uma coisa que eu sempre acho que é E dentro importante a de gente nós, não é? dentro de nós, porque a ação de Deus, ela é sempre importante lembrar, ela é de dentro para fora. Então essa ação, ela vai modificando a nossa vida para que a gente possa ser melhor, viver mais em Deus, para que a gente possa levar Deus através da nossa aparência. Porque também de nada adianta, e aí entra o texto, o livro, o documento, como queira, do Papa Francisco, da alegria do Evangelho. A gente não conhece a profundidade do Evangelho e por isso muitas vezes a gente pode até ser uma pessoa religiosa, uma pessoa assídua, frequente, porém essa pessoa ela pode ser aquela que maltrata, que tem sempre aquela cara de azedume, que sempre dá vontade de estar longe daquela pessoa, porque não adianta ela conhecer. Ela precisa viver, ela precisa testemunhar, ela precisa intensificar isso tudo que ela conhece agora na vida dela para que faça diferença. Então isso faz toda a diferença. Agora, uma coisa que eu sempre costumo dizer é que as pessoas têm um costume de dizer assim, padre, reza a missa para o fulano, reza a missa pela alma do ciclano. E é uma palavra talvez errada que precisa ser corrigida. Não é o padre que vai rezar, nós vamos rezar. O padre ele vai presidir aquele rito. Conduzir. Isso. E aí a palavra correta na liturgia da igreja é quem preside leva o povo a esse encontro. Então, o padre ele preside a missa e todo o povo envolvido dentro desse mistério. A partir do momento em que você não se envolve dentro desse mistério, você fica só como um telespectador, olhando, vendo tudo acontecer, mas você nunca experimenta nada além, algo a Na mais. verdade, você não se envolve. Não envolvendo, não traz a egrégora, a energia necessária para que aquele tudo se conecte, né? Então, se eu ficar como espectador, eu não vou estar fazendo participação, né? Então, Sim, legal. Só vou te fazer uma gentileza de interromper. A gente está aqui com algumas pessoas. Cara, essa live aqui, ela pode decodificar e muito as percepções das pessoas. Então, faça uma gentileza. Não é para a gente ser pop, não é isso. É para levar a benção para outras pessoas. Aqui embaixo, aonde está aí o rostinho do padre, tem uma setinha, tem um aviãozinho. Clica ali e manda pelo menos, vai abrir, sinta, manda para pelo menos 10 pessoas aí que você acha que essa palavra pode ser uma benção na vida delas. E mesmo que elas não assistam agora ao vivo, ela vai ver que estão recebendo uma notificação. Aí depois a gente vai deixar essa live gravada e você marca ela aqui nessa live. Tá bom? Faça essa gentileza, porque a gente está precisando disso, a gente precisa resgatar
o divino em nós, a gente ficou muito robô, a gente ficou muito racional e a gente se desconectou, né? Então, a religião, o termo significa religar, né? É religar. Religar do quê? Que nunca fomos desconectados. Deus nunca se desconectou da gente, mas a gente desconectou dele, né? Então a gente precisa fazer essa religação. Então, padre, desculpa aí ter te interrompido, mas é um chamado, é um clamor. Fala para essa tua galera que também te segue, que está aqui com a gente, para mandar esse aviãozinho para umas 10, 15 pessoas, tá bom? Faz sentido isso, padre? Faz todo sentido, porque o que é bom a gente deve compartilhar. O que é bom deve ser jogado para muita gente, porque a gente tem muita facilidade e os meios de comunicação hoje propagam muito aquilo que não tem bondade. A gente liga o meio de comunicação, muitas vezes é só violência, guerra, e problema, e dificuldade, é doença. E a gente precisa também levar esperança, levar amor, levar fraternidade, levar uma palavra positiva também. E isso ajuda Essa é a muitas vezes proposta a do Clube das pessoa. 6h33. Sim, mas dentro disso que você falava, eu acho que, é, por exemplo, um ritual que nós realizamos dentro da igreja. Quando nós começamos a missa, algumas pessoas perguntam assim: por que que o padre entra pelo corredor central na hora de começar a missa, se muitas vezes a sacristia, onde o padre se paramenta, se arruma, fica ao lado da onde ele tem que estar, né? Então a gente vai Claro. pegando todo o ritual, e aqui a gente poderia ficar talvez o dia inteiro falando só do ritual da missa. Mas para Já se tentar ser sinta convidado para outras lives, tá? A gente vai, vamos circular isso daí. Boa. Mas uma coisa que é preciso, talvez, ali a gente pensar e perceber. Quando Moisés caminhava no deserto e guiava o povo do Egito para a terra prometida, Moisés ia à frente e guiava o povo. Mas não era Moisés que tinha a força em si. Era Deus, pela obediência de Moisés e a fidelidade de Moisés, que levava e guiava o povo até o encontro da terra prometida. Nós não precisamos mais ir ao encontro da terra prometida. Nós temos aquilo que é o mais e o essencial na nossa vida, que é Deus. Deus que se faz pequeno, que se encarna, vem ao mundo para que também possa assumir a nossa humanidade e deixar um pouco da sua divindade em nós. Então, o rito da missa, quando o padre ele entra, ele traz todas essas intenções do povo e ele coloca e apresenta no altar todas as intenções daqueles que estão ali. Então, o momento da entrada não é o momento da gente ficar dando tchauzinho, disperso, nada. Só para perceber que desde o canto de entrada, ele já começa o rito. E depois toda a celebração dentro desse rito vai me envolvendo para que eu possa perceber, por exemplo, começamos a missa naquilo que é o início e o fim da nossa vida, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na comunhão trinitária. Depois dessa comunhão trinitária, vou tentar resumir rapidamente. Nós temos a saudação paulina, que é a saudação daquilo que, quando Deus age em nós, é o que nós devemos desejar também ao outro, que a graça é a paz de Deus, o amor do Cristo, a unção do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo estejam com todos. E aí o povo responde o amor de Cristo. Porque é esse amor que nos une na cruz. O amor dado na cruz. E depois a gente começa um diálogo com Deus, e que esse diálogo ele precisa ser bem compreendido. A primeira parte da missa é nós que falamos com Deus. Nós abrimos o nosso coração a Deus no momento do perdão, quando nós reconhecemos e fazemos o nosso exame de consciência dos nossos erros, das nossas faltas, das nossas limitações, e ali é o nosso momento de diálogo. E tem um canto que nos ajuda também a fazer esse exame de consciência, para que a gente possa, como se fosse ali um rito da purificação, para que a gente possa pedir a Deus perdão, para tirar a nossa, talvez, sujeira, para que a gente seja bem preparado para o acolher. Na palavra, para escutar, e depois na Eucaristia, para alimentar. Então, são as duas formas. Depois, nós louvamos a Deus, nós glorificamos a Deus, entoamos um hino de louvor a Deus, a gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele realiza. Então, essa primeira parte é o nosso diálogo com Deus. Depois desse diálogo, desse primeiro momento... Chega a ser até a harmonização celular, porque a música reverbera e ela cria uma frequência onde você se sintoniza com outras frequências. Isso é ciência, isso já está mais do Sim, que comprovado. Então, olha que legal quando a gente faz isso. Então, isso em qualquer ritual, você vai ver que sempre está envolvido o som. Ah, tem o tambor que batem, tem não sei o quê,
E aí você vai ver que está criando uma reverberação dentro do teu corpo para ter uma conexão. Isso que está falando Uhum. aqui. Faz sentido isso que eu estou falando, né? Não estou falando besteira. Não, é isso mesmo. A música, ela nos ajuda e ela nos eleva. Tem até um ditado que diz que quem canta, reza duas vezes, não é? Seus males espantam também, né? Então, ó, você já cria a harmonização e ó, você reza duas vezes. Perfeito. Depois desse primeiro momento, aí nós precisamos aprender que é Deus que fala. Depois que nós falamos e estamos de prontidão, de pé diante de Deus, nós sentamos e agora vamos, com tranquilidade, ouvir Deus falar. E aí começa toda a liturgia da palavra de Deus. As leituras são proclamadas e depois de toda a leitura proclamada, então o padre ele tem essa obrigação de poder ajudar o povo. Porém, mais do que a palavra do padre, é aquela palavra que já foi proclamada. É a Bíblia, é a Sagrada Escritura. Então, a nossa Sim. atenção, ela deve estar totalmente voltada àquele momento da proclamação da palavra. Então, eu sempre costumo dizer, quando eu chego na missa, eu preciso chegar no início do rito. Se eu perco o início do rito, é como se eu Não estivesse entro no correndo. clima, né? Teoricamente. Sim, e aí a gente vai se envolvendo dentro desse mistério, convivendo e vivendo com os irmãos dentro desse rito, ouvindo a palavra. E depois o padre, como disse, vai tentando nos ajudar nessa reflexão. Isso acontece comigo, eu aprendi desde o tempo de seminário. Nunca ir para uma palestra, para uma pregação, para uma missa, sem ter alguns apontamentos. Porque a gente é humano. A gente pode dar um branco, a gente pode, na hora, ficar um pouco perdido, e eu não posso falar da minha miséria. Eu não estou ali para falar dos meus problemas, eu não estou ali para fazer acusações, eu estou ali para falar aquilo que é a palavra. E a palavra de Deus ela deve ser partilhada, compartilhada, para que seja vivenciada. E aí, nesse momento, o padre tem essa obrigação de tentar dar algumas pistas, luzes, para poder ajudar. E digo por experiência própria. Muitas vezes, a gente faz essa preparação, a gente coloca ali alguns apontamentos, faz a reflexão, e quando chega ali o momento de falar com o povo, a gente não usa de nada daquilo. Parece que Deus é que age, é o Espírito Santo que vai agindo e a gente Entra fala num algo totalmente fluxo aí diferente. divino e segue o flow. Sim, e muitas vezes já aconteceu que terminada a missa, vai para casa, volta em casa e aí começa, nossa, eu não falei nada daquilo que eu preparei. E aí depois, no decorrer da semana, a gente encontra uma pessoa, outra pessoa, ou até mesmo no final da missa, e diz, padre, era isso que eu precisava ouvir. Era isso que eu precisava porque assumir na minha vida, mudar a minha vida. E a gente percebe, opa, não é o que eu quero. E aí lembra a nossa humanidade diante da divindade. Que Aquilo que é seja feita a humano vossa vontade. e aquilo que é humano a gente tem que sempre lembrar. Humanamente eu preparo aquilo que eu acho, mas o divino sempre deve agir e ele age para que ele possa fazer com que nós sejamos um canal dessa graça. A gente simplesmente, na nossa pobreza, na nossa miséria, a gente faz com que Deus possa chegar ao coração das pessoas e às vezes uma palavra simples. Essa palavra simples, ela toca no profundo do coração da existência dessa pessoa e que ela consegue perceber o agir de Deus e ela consegue levar esse Deus dentro dela, para melhorar a vida dela e melhorar a convivência com as pessoas que estão junto dela também. E aí vai todo o rito, passa-se a liturgia da palavra, nós professamos a nossa fé, a nossa identidade cristã, católica, apostólica romana, no creio. Nós dirigimos a Deus algumas preces, algumas orações, que são momentos assim de rezar por algumas situações do mundo, situações da comunidade, situações que perpassam a vida geral de todos. Mas aquele momento também é um momento que eu posso também dirigir a Deus a minha prece, a minha oração, a minha gratidão, o que eu preciso. Eu estou aqui por quê? Porque eu quero agradecer. Eu estou aqui por quê? Porque eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu preciso tomar um rumo na minha vida. Eu preciso deixar esse vício, deixar tal coisa, isso, aquilo. Então, ali é o momento desse diálogo também com Deus. Quando a gente encerra esse momento chamado da liturgia da palavra, nós adentramos num outro ritual. A missa, só para a gente esclarecer, tem 4 momentos. São os ritos iniciais, ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e o rito final. Então, esses 4 elementos, eles fazem parte dentro desse contexto onde o mistério de Deus ele começa aqui, quando nós iniciamos, e quando aqui encerramos, levando essa bênção. Né? E aqui onde estou falando, nós estamos agora entrando nesse terceiro rito.
E esse terceiro rito da liturgia eucarística é aquilo que nós podemos oferecer, que é o mais sagrado. O que é o mais sagrado? É o pão, né? O pão, Nazaré, Belém, a casa do pão. E quando a gente vai a Belém, Nazaré, Terra Santa, a gente sempre faz essa experiência também em Belém de conhecer e perceber essa valorização do pão. O povo judeu também tem essa valorização do pão. E o pão como alimento base, o alimento sagrado, nós usamos esse alimento também na missa. E ofertamos a Deus o pão e através do pão ele se faz alimento. Então já não é mais o pão, mas é a presença e a bênção de Deus na minha vida, é a Eucaristia, é Jesus presente em nossa vida, não porque nós escolhemos isso, não porque nós decidimos fazer isso, mas é Deus que quis permanecer. Eu sempre, quando falo sobre essa transubstanciação, que é a palavra que nós usamos, sobre a passagem do Evangelho dos discípulos de Emaús. E os discípulos de Emaús, a gente consegue ali trazer uma configuração de todo o ritual da missa. Quando eles estão caminhando, eles estão dialogando sobre a vida, sobre as dificuldades, e ali eles começam a viver o ato penitencial deles, eles começam a falar dos problemas, depois eles começam a ouvir uma voz de alguém que se aproxima, é Jesus ressuscitado, que fala da palavra, volta na Escritura, fala dos profetas e continua a caminhar com eles. E aí, passando dessa partilha da palavra, eles convidam Jesus: Senhor, já é tarde, fica conosco, entra na nossa casa, vamos cear juntos. E ali é o momento do ofertório. Eles ofertam o que eles têm. Eles ofertam a Jesus o pão. E ali Jesus pronuncia a bênção, e da bênção, diz a palavra, ele parte o pão. E depois que ele parte o pão, os discípulos não veem mais ele. Ou seja, a pergunta fundamental é: aonde Jesus vai? Aonde ele está presente? Na partilha do pão. E aí o momento do ofertório é quando nós ofertamos o pão, ele se faz presente em nossa vida, ele se dá em alimento para alimentar a nossa fraqueza, para que a gente tenha essa força divina dentro de nós. E depois os discípulos de Emaús, como também nós, no final da missa, depois de todo esse rito vivido e convivido com os irmãos, nós voltamos. Mas voltar para quê? Essa é a pergunta que deve ficar dentro de cada um de nós. Sair da missa para quê? Voltar para casa, voltar para o trabalho, voltar para o cotidiano da nossa vida, para que a gente possa dar testemunho daquilo que a gente experimentou. E se foi bom na minha vida... Praticar aquilo que foi assimilado. Sim, e foi isso que os discípulos de Emaús fizeram. Voltaram porque estavam tristes, porque achavam que Jesus ia ressuscitar, e aí eles voltam e anunciam para os outros: verdadeiramente ele ressuscitou. E nós vimos ele falou, aí eles relembram toda a missa. Ele falou da Escritura, ele partiu o pão, ele se deu no pão. Então, essa estrutura da missa e esse rito todo da missa, ele deve fazer com que a gente se envolva dentro desse mistério. E envolver-se dentro desse mistério não depende de Deus. Ele depende de cada um de nós. A partir do momento em que eu tenho a vontade. Uma coisa que eu acho interessante na vida, e a gente pode até entrar um pouquinho no âmbito da psicologia, é que a gente sabe que o ser humano, quando ele tem um desejo, uma vontade, ele coloca toda a sua energia, a sua potência, a sua força, para que ele possa ir atrás daquilo que ele deseja. Agora, a partir do momento em que a gente deseja Deus, a gente também coloca a nossa força, a nossa energia, a gente dá tempo para Deus, a gente sempre vai em busca de Deus, daquilo que é bom para a nossa vida. Só que por muitas vezes a gente se esquece que a gente é humano, somos filhos e Ele é Pai, Ele é Deus. E a gente troca Deus por poucas coisas, coisas talvez simples demais. A gente deixa de ir ao encontro de Deus porque às vezes tem um futebol. A gente troca a Deus porque às vezes chegou uma visita. A gente troca a Deus, ou seja, o rito, a missa em si, esse encontro, por tantas outras coisas. Mas quando as coisas apertam na nossa vida, a gente quer fazer promessa. Aí pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser na madrugada. Aí a gente arruma tempo. Ou seja, por que não ir ao encontro de Deus da sua crença, do seu jeito? Ir ao encontro de Deus por amor, sabendo que é nós que precisamos dele e não é ele que precisa de nós, e não esperar para que a gente vá ao encontro de Deus na hora da dor, da dificuldade. Porque eu sempre costumo dizer, na hora da dor, além de toda a dificuldade, da dor, do sofrimento humano, nós ainda vamos ter que encontrar essa força para encontrar Deus e ouvir Deus diante de toda aquela dificuldade. A diferença está
Quando eu estou sintonizado com Deus, em comunhão com Deus, caminhando com Deus e Deus caminhando comigo na minha vida, eu tenho essa capacidade de superar, eu tenho essa capacidade de ir além, eu tenho a capacidade de, como Jesus, passar da tristeza, da dor, da angústia do Calvário, porque eu tenho a certeza que Ele na minha vida me ajuda a carregar a cruz e Ele na minha vida me ajuda a ressuscitar. Mas não esse ressuscitar como uma utopia, esse ressuscitar lá no fim da vida, não. A cada dia Ele me ressuscita. A cada dia é uma Na nova verdade, oportunidade. o ato de ressuscitar ele está intimamente com o ato de que muita gente fala do batismo, né? Que o batismo é morrer para o velho e nascer para o novo. Não é isso, o batismo? O ato de Sim. batizar? Então, se eu estou me batizando todo santo dia, eu estou ressuscitando, estou saindo daquele velho ser, aquele velho estado de consciência e estou vindo para um novo estado de consciência. Então, é isso que você está falando, toda essa ritualística toda que a gente precisa trazer. Eu vou falar para você, eu tenho uma percepção, tá? Que nós todos temos uma consciência máxima. Só que nós não percebemos os níveis de consciência em que nós estamos hoje. Aí, quando eu percebo que eu estou desesperado, eu preciso acessar novos níveis de consciência. Aí eu vou lá procurar a igreja, vou procurar meios que me levem para a expansão de consciência, porque, no fundo, seria a oportunidade de eu enxergar aquela situação de uma maneira diferente, né? E aí, quando você aceita, quando você trabalha de uma maneira diferente, fala, poxa, o que que eu tenho para aprender com isso, em vez de perguntar por que comigo isso, então você vai ver que existe uma obra divina acontecendo todo santo dia em você. Só que você fica tão preso na ritualística do teu dia, que tipo assim, você acorda de qualquer jeito, come de qualquer jeito, fala de qualquer jeito, e aí como você está preso... Isso dita um ritmo também. O seu ritmo Uhum. qual é? De qualquer jeito. E aí, de qualquer jeito, vai ser tua vida. A partir do momento que eu trago a minha consciência, eu vou lá, a igreja tem diversos horários, tem diversos tipos de igreja, tem diversos tipos de situação, aonde você pode se encaixar. Para quê? Para que eu ganhe consciência naquele momento e eu aplique diariamente. Então, eu vou no domingo e eu vou aplicar de segunda a sexta ao outro domingo aquele ritmo. Daí eu, pum, pego mais um combustível, dito um novo ritmo para mim. Por quê? Nós somos seres automatizados. Nosso cérebro ele é um robozinho que está aqui dentro de mim, vivendo. Ele tem 2% só do nosso peso corporal. Olha que interessante. Só que ele consome 25% de toda a nossa energia. É desproporcional. Então, tudo que você faz todo dia sempre igual, para ele é bom. Só que pode ser que você esteja fazendo todo dia tudo sempre igual, de uma maneira nociva para você. Então, é bom para ele economizar energia, mas ruim para você que está tendo resultados nocivos. Por que que eu preciso ir? Para eu despertar o meu modo de agir. Pegar as ritualísticas, pegar essas coisas e criar pequenos ritos dentro da minha casa, dentro do meu dia. Aí você se pega, estou pensando na conta para pegar. Você se pega, porque o meu boy me deixou. Não sei o quê. Daí você começa a voltar. Você não está onde? Você não está presente. E aí a sua ausência de presença se abre portas, onde fala o seguinte, onde existe uma brecha, o diabo faz a festa, né? Mais ou menos isso, porque você não está consciente, então eu preciso estar cada vez mais consciente. E eu quero dar um presente para a tua galera, padre, que está vindo aqui, que se sujeitou. A gente está ainda, tem tempo para terminar a nossa live, mas eu quero deixar claro, para quem se dedicou e se dispôs a estar aqui conosco nesse horário, eu vou dar meu presente, que é meu livro, o livro Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias. Cara, que nada mais é do que um pequeno ritual descrito de um dia meu, na verdade. Não estou falando que eu sou o dono da verdade, escrevi esse livro há 18 anos atrás, foi extremamente intuitivo. Tipo assim, acordei, o que eu faço, aí algumas situações que aconteceram no dia, como eu me comportava diante daquilo lá, e vou dormir, o que eu faço. Então é como se fosse um ritual de um dia, né? Então o primeiro capítulo eu acordei e o último capítulo eu vou dormir. E é um livro super simples, fininho, que pode ajudar as pessoas a se conscientizarem daquelas pequenas atitudes que vão trazer grandes vitórias. Porque o que você falou, descreveu, são várias pequenas atitudes que a gente tem que estar consciente para que a gente acesse uma grande vitória. E aí eu quero dar de presente, o que as pessoas precisam fazer? É entrar no meu perfil aqui, ir lá no meu direct e falar, opa, eu quero o teu livro que você falou na live com o Padre Eduardo. Aproveito também para convidar as pessoas que são da minha audiência
para conhecer. Para de julgar, para de fazer qualquer coisa. Segue aqui Padre Eduardo, ele tem bastante conteúdo bacana, gostoso, que vai despertar a tua consciência, seja qual for a tua religião. Porque o importante é a gente ter essa conexão com o que há de maior. Então é um presente para a gente estar recebendo o padre aqui hoje, trazendo essas percepções. Eu tenho as minhas e ele está me ajudando a fazer bastante um despertar de consciência. Inclusive, o meu pai é extremamente católico. Extremamente. Tipo assim, ele vai, aonde ele vai para tudo quanto é lugar, ele vai viajar, ele sempre acha uma igreja para fazer o ritual dele, muito bacana. E o meu pai tinha me comentado uma vez que eu achei curiosíssimo se é fato da igreja ou se é uma coisa que ele observa. Porque quando a gente faz assim, assim e assim, ele falou assim, ele descreveu para mim o que era isso em cada ato. Você pode descrever para a gente, por gentileza, o que seria isso? O que tem tudo a ver com o nosso dia a dia? Eu achei sensacional. Eu sempre fazia isso daqui, uma mecânica. Eu falava, o que tá fazendo lá? Mas o que é o cada ato que a gente está fazendo nesse gesto? Conta para mim, por gentileza, e aproveita, conta para essa galera toda, porque às vezes pode ser que muitos não saibam, assim como não sabia. Sim, existem duas formas. Existe uma forma antiga que se fazia dentro de um processo antes da leitura da palavra, da reflexão da palavra, de uma leitura orante da palavra de Deus, para que a gente possa ouvir Deus falar, para que a gente possa interiorizar essa palavra que a gente vai meditar, que a gente costumava dizer, abri, Senhor, a minha mente, abri os meus lábios e abri o meu coração. A mente para que eu possa entender, os meus lábios para que eu possa proclamar, que eu possa testemunhar, que eu possa te louvar, e o meu coração para que me ajude a testemunhar, a guardar essa palavra na minha vida. Então, esse é Afinal, a boca transborda que o coração está cheio, né? Isso, e isso é um dos rituais que a gente faz fora da missa, né? Agora, dentro da missa, a gente fala, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os meus inimigos, não é? Ou seja, a palavra do Evangelho é uma palavra que tem a força pelo nome e pela ação de Jesus para que me liberte e me proteja para que o mal, para que o demônio e as pessoas maldosas, elas possam não ter a força de me dominar, mas pela palavra que eu sigo. E por isso que no final do Evangelho, a gente sempre diz palavra da salvação. Não é nem palavras, é a palavra, porque a palavra se fez carne. É uma palavra, é um só Senhor, é um só Salvador. É o verbo que se fez carne. E aí a gente faz na missa dessa forma. A gente ali costuma até dizer, né? Domingo sem missa é semana sem graça, sem a graça de Deus, né? E a gente precisa, dentro desse rito, ou dentro do seu rito, ter um tempo na semana para que você se abasteça de Deus, se abasteça da força divina, dessa força sobrenatural, para que você conduza a tua vida. E Ele possa te ajudar a conduzir, porque nós bem sabemos, não eu costumo dizer assim, hoje em dia as pessoas justificam dizendo que tudo é o demônio, né? Quando deu uma coisa errada é o demônio, alguma coisa é o demônio. Não, não é o demônio. Por muitas vezes somos nós que justificamos as nossas ações erradas e dizemos que é o demônio. Então, se nós usamos isso, então nós somos o demônio, né? O demônio muitas vezes é muito mais falado do que o próprio nome de Jesus. O que você está falando, por exemplo? Perfeito. O que você falou aí, protege dos nossos inimigos. Será que os nossos inimigos não são os nossos pensamentos e as nossas atitudes? Também, o que muitas vezes, o que mais atormenta às vezes as pessoas é a insegurança, o medo, essa incerteza, e tudo isso a pessoa vai se fechando dentro dela mesma e ela vai se frustrando e tendo uma vida frustrada porque ela não se abre ao novo. E o que é o novo? Deus é que dá esse novo. Essa energia que vem do alto, essa força que vem do alto, mas ela não age fora, ela age dentro de nós, para que a gente se abra a esse novo de Deus e a gente, com essa energia positiva, a gente possa conduzir a nossa vida para Deus, de onde nós viemos e para um dia nós também retornaremos. Então, essa energia, ela tem que ser realizada em nossa vida diariamente. Todos os dias o meu ritmo de vida deve ser: eu acordo e agradeço àquele que me dá o ar para que eu possa respirar. Do teu jeito, no teu momento de oração, do teu momento de conexão com Deus, do teu jeito você vai fazer. Tem gente que diz, padre, eu consigo acordar e já fazer minha oração, eu acordo e já rezo meu terço, eu acordo e coloco meu fonezinho de ouvido, vou ouvindo a palavra do Evangelho, vou no ônibus, vou no carro, enfim, é o teu jeito, é o teu momento.
Você tem que encontrar o teu momento de conexão com Deus. Agora, o teu momento não pode ser justificado dizer, pode ser mais tarde, pode ser depois, deixa para amanhã. Não. Assim como eu preciso do alimento, do meu café da manhã, do meu almoço, da minha janta, eu também preciso do alimento para minha alma. Eu preciso dessa conexão com Deus para que eu possa fortalecer não só o meu corpo, mas também o meu espírito. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Talvez, se você ainda não faz isso, tente fazer. Tenta fazer esse desafio com você. Aproveita esse período quaresmal de conversão, de mudança de vida, de Páscoa, que é passagem, que é vida nova em Cristo, de fazer talvez essa... Então, comece ali uma semana, a ter um tempinho para Deus em casa, ou se passa na frente de uma igreja, entra, reza um pouquinho, ora um pouquinho a Deus, mas faz um pouquinho essa experiência e perceba a diferença que faz. Porque a gente, como você falava, né? A gente está nesse piloto automático de viver um rito, muitas vezes, que acorda, faz ali o seu ritual em casa, vai para o trabalho, volta para casa, tem os problemas em casa. Reclama, fala mal dos outros, reclama, fala que o governo que é culpado, que não sei quem é culpado, que meu pai é culpado, que não sei quem é culpado. Você fica nesse ritmo hipnótico, só vivendo Sim. mais daquilo que você não quer, não é? Uhum. E muitas vezes a pessoa acaba indo nesse piloto automático e ela se esquece. Ela se esquece desse cuidado, que tem essa duplicidade, esse cuidado com o corpo, que é importante, mas Uhum. também o cuidado com a alma, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Que, Afinal, a aliás, alma habita no corpo, né? Se não tiver as duas coisas em sinergia, como é que faz? Tem que ter não. um equilíbriozinho bom Não senso, né? existe, não existe alma separada do corpo e nenhum corpo separado da alma, não é? Então, para essa conexão, para essa junção, a gente precisa fazer essa comunhão. Que, aliás, tudo na vida precisa ter equilíbrio, não é? Esse equilíbrio desde o Perfeito. meu trabalho, na minha fé, na minha religião, eu preciso ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio me leva a ter um discernimento. Porque, por muitas vezes, e esse evento que vem acontecendo com muita frequência, principalmente no Brasil, dessa migração religiosa. A pessoa ela vai numa igreja, ela quer que Deus faça o que ela quer, ali Deus não fez, então ela procura outra, mas é porque ela quer que seja feita a vontade dela. Então isso ela nunca vai encontrar. Uhum, Ela precisa se abrir para o uhum. novo de Deus. E Deus ele vai agir ali, naquele momento, mas é da forma dele. Então você precisa estar preparado e aceitar aquilo que Deus tem, porque Deus tem sempre o melhor para nós. Então a gente precisa aproveitar esses momentos de vivência, de convivência e de oração para que deixar Deus agir. Agora, uma coisa que é importante a gente talvez destacar é que nós, muitas vezes, colocamos Deus do outro lado e colocamos o ser humano antes de Deus. E isso é um estrago tremendo na nossa vida, porque a gente vai por causa do fulano, do ciclano, ou muitas vezes não vou mais por causa do fulano, do ciclano, mas que eu não gosto mais daquele padre, daquele bispo, daquele pastor, daquele pai de santo. Não é isso. Eu tenho que ir por causa que eu preciso de Deus, Tudo é independente de muito quem está maior ali. do que qualquer pessoa, qualquer interpretação que você tenha. O homem é sujeito a erro. A Sim, filosofia, a ciência, a religião, ela é além disso daí. Eu não posso me apegar aos homens. E eu falo com propriedade e autoridade que eu já me desvinculei de algumas congregações porque eu fui imaturo o suficiente por levar ao lado daquela pessoa me influenciando. Deus é muito maior do que isso. Tá? Mas você pode continuar assim, se conectando com isso. Às vezes, naquele ambiente você não está se sentindo bem, tudo bem, vai procurar algo que te faça se sentir melhor. Mas saiba que o desafio está em você, porque aquilo que você vê fora é o que está dentro. Então, uhum, quando você acerta dentro, a tua visão aqui fora muda. Né? E o que você está aí dentro de você? É você permitir a manifestação divina em você, você ter essa humildade, essa uhum, situação. E eu gosto muito de uma passagem que você fala, todo mundo fala, quando tem gente que fala quando aceitar Cristo, quando não sei o quê, quando não sei o que lá, vai mudar a tua vida. Sabe quando vai mudar a tua vida? Paulo até deixou uma dica muito boa em Coríntios 2, né? Eu acho que 6, versículo 2, ele fala o seguinte: eis o tempo aceitável, socorria o dia da tua salvação. Eis aqui e agora o tempo aceitável, eis aqui e agora o dia da tua salvação. Cara, quando você estiver presente no aqui e agora, vivenciando as experiências, decifrando essas coisas, é o dia da tua salvação. Não foi lá quando você fez tal coisa ou quando você for fazer tal coisa, quando você faz tal coisa. Aí você está salvo, quando você está com essa consciência de Cristo em você. Eu adoro deixar bem claro para as pessoas.
para de se iludir. Tudo que você queria que os outros fizessem para você, você pode fazer por você mesmo, ganhando, percebendo isso daí. E aí, como que a gente fortalece? É escutando lives como essa, é você começar a entender todos esses processos que estão aí. Poxa, até só não adianta, eu só fico forte, que nem o Arnold Schwarzenegger, se eu treinar todo santo dia. Não vou ficar fazer, não adianta fazer 1000 flexões num dia e não fazer mais nenhuma flexão. Uhum. Eu prefiro fazer 10 flexões todo santo dia do que fazer 1000 uma vez. Faz sentido isso? Então, por isso que nós devemos alimentar. Inclusive, teve uma pergunta aqui, a gente falou da importância do corpo, da alma, aquelas essas coisas, e teve uma pessoa que perguntou e eu gostaria de escutar a tua percepção com relação a isso. Qual a diferença entre espírito e alma? Espírito e alma, não é? Na verdade, essa dualidade sempre existiu, né? A filosofia ela tenta dar um conceito, a teologia ela tenta dar esse conceito, não é? Nós, quanto igreja, enquanto teologia, nós falamos que nós temos um corpo e uma alma. Depois que nós partirmos desse mundo, nós somos só espírito. A alma ela está dentro desse contexto entre corpo e alma. Depois da questão da nossa morte, ou seja, o corpo se encerra a sua missão aqui, nós não levamos o corpo. Nós só temos, na nossa teologia católica, só existe duas pessoas que foram de corpo e alma para o céu, que é Jesus, ressuscitado, e a Virgem Maria, aquela que Deus escolheu para gerar o Filho de Deus. Então é uma escolha de Deus, e por isso Deus pode fazer o que Ele quer. Não é a minha vontade, não foi eu que escolhi. Então é depois da vontade. E aí, por isso que nós, enquanto católicos, falamos que ela é modelo. Um modelo, não é ela que salva, mas é um modelo de vida cristã, de obediência, de serviço, enfim. Então, dentro desse patamar, enquanto nós, peregrinos, pecadores, nós temos o nosso corpo e a nossa alma. Quando nós partimos, nós vamos somente o nosso espírito. Para onde vai o nosso A mente espírito? está onde, então? A mente. Corpo, mente e alma. Onde que está a mente, então? Como é que é isso? O corpo, a mente e a alma, ele está bem dentro daquilo que nós falamos entre a junção entre o corpo e a alma. Enquanto nós temos a razão, nós também usamos da fé, e por isso já desde São João Paulo II escreve sobre essas duas asas, né, que precisa ter essa percepção de fé e razão. Quando a gente vai muito no caminho, no âmbito da fé, a gente acaba virando muitas vezes esse tradicionalista e a gente acaba vivendo esse radicalismo da fé e isso se torna doença. Quando a gente vai muito no âmbito da razão, a gente também se afasta das coisas, a gente se torna uma pessoa, às vezes, e por muitas vezes, mais só pela razão, e a gente tem que ter esse equilíbrio na vida. A fé e a razão, ela devem caminhar juntas, para que a gente possa evoluir. Ou seja, depois até o São João Paulo II dá um exemplo sobre a ave, o pássaro, né? O pássaro, para que ele possa voar mais alto, a águia, para voar mais alto, ela precisa ter essas duas asas, da fé e da razão. Se nós queremos em nossa vida voar mais alto, ir além, superar as dificuldades, a gente precisa ter esse mesmo caminho entre a fé e a razão, a minha espiritualidade, a minha razão, o meu conhecimento, a teoria do meu conhecimento, para que eu possa ir evoluindo também na minha vida e voar sempre mais alto. Voar até onde? Voar enquanto peregrino nesse mundo, superando as adversidades que vão surgindo, que todo mundo tem dificuldade. Às vezes acho engraçado as pessoas que dizem, padre, você não tem problema, não? Você não fica doente? Eu disse, quantos problemas a gente tem? Quantas dificuldades? A gente é humano. A gente não caiu prontinho do céu, assim, veio com a cegonha, caiu pronto, caiu um padre. Não. A gente passa por tudo aquilo que o ser humano passa. Só que a diferença está na nossa missão. Você tem uma missão, eu tenho uma missão. Os dons, os carismas que são concedidos por Deus pela ação do Espírito Santo são diferentes. Agora, enquanto nós temos o nosso corpo e a nossa alma, enquanto espírito, adentrando na graça de Deus, no reino dos céus, nós somos um em todos. Todos filhos do mesmo Pai. Então não existe mais essa diferença de que, eu sou doutor, eu sou andarilho, mendigo. Não, não, não. Nós somos todos irmãos. E isso é que dá a capacidade do ser humano olhar o outro sem esse pré-julgamento. Que, aliás, se tu me permite fazer talvez essa diferença e mostrar essa diferença, nós, enquanto católicos, encontramos ontem na liturgia da missa. E acho, assim, muito profundo a liturgia do Evangelho de João 8, onde fala daquela mulher, aquela que é considerada Adulta. como adúltera, a prostituta, não é? E ali Jesus dá um ensinamento belíssimo, e acho que condiz muito com aquilo que a gente está falando, do momento em que Jesus está ensinando, o povo está ouvindo.
Então, aquele momento de ensinar, de ouvir, que é um momento de comunhão, de diálogo, alguns entram gritando, falando, julgando e levam alguém para ser condenado. Ali Jesus está no centro, ensinando. Porém, eles tiram a atenção de Jesus e colocam no centro uma prostituta para ser julgada. E diz a palavra que eles estavam com pedras na mão para julgar, apedrejar, segundo a lei de Moisés. É a lei Que pela era a lei. lei, é. É a lei. E aí o que acontece? Eles querem colocar Jesus à prova, tentar Jesus, ter motivo para acusar Jesus. E se a gente não tiver como Jesus nessa comunhão com o Pai, a gente cai nas tentações, a gente muitas vezes é conduzido a perder a paciência, a perder o juízo. Então a gente precisa estar dentro dessa conexão. Junto disso, eles tentando colocar Jesus à prova, ele diz: olha, Moisés disse isso. E tu que dizes ser filho de Deus, o que é que tu diz? E Jesus não responde. Jesus faz o silêncio total. E aí é onde está essa grandeza de Deus. A grandeza de Deus é perceber que o amor está acima da lei. E por isso Jesus, diante daquela prostituta, aquela pecadora pública, aquela que estava ali para ser apedrejada, ele tem a atitude em que nós muitas vezes nos esquecemos de ter. Ele se inclina aos pés daquela mulher. E ele se coloca ao chão, numa atitude de humildade e ali de acolhida. Ele começa a escrever no chão e fica ali, parado. E os outros... Posso dar o... Sim. Não, pode, faz a conclusão que depois eu vou dar um... eu amo de paixão essa passagem e eu vou dar algumas coisas mostrando sobre o comportamento humano, sobre fisiologia humana, que Cristo aí deu uma aula pra gente e muita gente vê algumas coisas, só que não vê o que está dando, a aula que ele está dando. Se você puder, faça a tua conclusão e me permitir para eu fazer uma observação, e daí a gente vai ver se faz sentido essa observação, porque essa passagem, depois de compreendida, ela mudou muito a minha vida, tá? E pode ser que o pouco que as pessoas que estão aqui, se decodificar a mensagem que está sendo dada ali, pode ser que seja um grande divisor de águas na vida das pessoas. Então, faça essa conclusão e aí eu vou dar minhas observações com relação a essa parte comportamental humana, fisiológica mesmo, dentro do que Cristo deu. E ali, quando Jesus ele começa a fazer o silêncio incomoda. Incomoda até nós hoje, muitas vezes. A gente não consegue viver o silêncio. A gente sempre está acostumado no barulho no dia a dia, da TV, do rádio, das pessoas falando, ou a gente só quer falar, falar, falar. Tem a dificuldade de ouvir o outro que fala e que precisa falar também. E Jesus ele toma essa capacidade do silêncio. Ele permanece no silêncio. E aqueles que querem briga, sempre querem gritar, sempre querem falar mais alto, sempre querem ter a razão, são os moralistas de plantão. Né? Tem os seus pecados, mas só olha o pecado do outro. E aí o que acontece? Eles insistem com Jesus e dizem, mas fala, diga o que tu acha, porque Jesus, eles querem condenar. Agora, quando Jesus ele é instigado a ter que falar, ele se ergue novamente diante daquela prostituta, e diante daqueles doutores da lei, os fariseus, e ele diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu acho belíssima essa cena, onde Jesus está falando, o povo está ouvindo. Depois Jesus silencia, os doutores da lei e os fariseus, eles entram e continuam falando, e ficam insistindo para condenar. Jesus fala o que é positivo, eles querem falar aquilo que é negativo, ou seja, Jesus fala do amor, eles falam da lei. E aí o que acontece? Quando Jesus se levanta e diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, ali eles silenciam. A palavra, ela dá esse silêncio e cada um vai saindo. Diz a palavra, um por um, vai largando a sua pedra, vai se desarmando, perde toda a sua estrutura e começa então a sair. E depois Jesus se ergue novamente. Ali tem várias traduções que dizem o que é que Jesus estava escrevendo no chão, né? Ali tem várias interpretações, e uma das interpretações que se dá, que acho que talvez seja interessante o destaque, é que Jesus escrevia no chão os vários tipos de pecado. E eles, ao olhar aquilo que Jesus estava escrevendo, conseguiam identificar em cada um deles os pecados que eles também cometiam. E aí o que acontece? Se eu atiro a pedra, eu também tenho esse pecado. Então eu preciso primeiro me purificar do meu pecado, me arrepender do meu pecado, antes de olhar o pecado daquela mulher. E aí o que acontece? Eles saem, Jesus se ergue novamente, olha para aquela mulher e diz, mas mulher, onde é que eles estão? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Então eu também não te condeno. O amor, ele sempre dá essa chance de recomeçar.
O amor, ele sempre salva. O amor, ele sempre vai além daquilo que é a aparência. E eu sempre costumo dizer que se existe uma mulher adúltera, se existe uma prostituta, é porque existe um homem sem Alguém a vergonha procurou, que né? alguém vai procurar, não é? Ou seja, aquele que procura para o prazer, muitas vezes só está ali para julgar. E esse moralismo ainda até hoje existe. Se fala muito do outro, mas muitas vezes o problema não está lá no outro. O problema está naquela pessoa que está julgando demais os outros. Muitas O vezes problema está não. A interno. maioria, a 100% das vezes, aquele que aponta, ó, eu tenho um dedo apontando para você, tenho 3 dedos apontando para mim, Sim. beleza? Uhum. Então, presta atenção, isso daí dá para a gente decodificar bastante coisas em cima E eu dessa acrescento, eu informação que você acabou de dar. acrescento, eu acrescento esses 3 dedos virados para você e esse apontado para o outro, mas tem um que aponta para cima. E esse que aponta para cima, a gente esquece. Esse é o justo juiz. Que por mais que aquilo que é humano, a lei humana possa falhar, mas a justiça divina jamais vai falhar. Né? E o amor de Deus ele está acima da lei. E aí a diferença que eu destaco é a última frase de Jesus diante daquela mulher. Vai e não voltes a pecar. Né? Nunca A gente está mais. muito acostumado com os nossos pecadinhos diários, né? O nosso rito errado de ser e de viver, seja na alimentação, seja na convivência com os irmãos, seja naquilo que é ruim, a gente vai se acostumando e a gente precisa voltar e reconciliar e dizer: não é esse o caminho que eu quero. Eu preciso tomar atitude de mudança na minha vida. Eu vou por esse caminho. Então eu não volto porque eu sei que se eu voltar, eu vou cair, eu vou errar, eu vou pecar. E aí, para fechar essa passagem, o que eu acho mais interessante ainda é que aquela que estava no centro das atenções para ser julgada, condenada e apedrejada, é a primeira a participar e a visualizar e ouvir o anúncio da ressurreição. Foi ela que estava indo ao sepulcro e ali no sepulcro ela ouve: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E Madalena é aquela que corre para anunciar aos discípulos que o Cristo ressuscitou. Ou seja, o medo daquela mulher de ser apedrejada é a alegria de levar para os apóstolos que estavam trancados com medo a alegria da ressurreição. Ou seja, a gente precisa compreender que muitas vezes aquela pessoa que eu julgo, aquela pessoa que eu falo mal, aquela pessoa que eu condeno, ou até mesmo aquela pessoa que eu já matei com a minha língua, com as minhas palavras, cuidado, porque talvez essa pessoa ela está muito mais conectada com Deus e muito mais próxima da salvação do que você que fica lendo a Bíblia, falando da Bíblia, fala de Deus, mas você tem falado com Deus? E falar de Deus qualquer um pode falar. Você pode pegar a Bíblia, você pode sair pela praça, pela rua, gritando, falando de Deus. Agora, a diferença, e que faz toda a diferença, é a gente ter um tempinho para que a gente possa falar com Deus. Eu preciso me colocar como discípulo, como alguém que está na escola com Jesus e aprender a ouvir do Mestre, para que depois eu possa sair e falar do Mestre. Agora, um discípulo que só quer falar e não escuta o Mestre, ele está querendo que os outros façam sua vontade. Ele espera o agradecimento dos outros, o reconhecimento dos outros, e ele se frustra, porque o reconhecimento humano é muito pobre, é muito miserável. Não é? Vou Com parar de falar, senão certeza. daqui a pouco eu falo até meio-dia. Não, vamos falar, a gente não tem pressa aqui. Teoricamente eu conduzo para que seja 1 hora, de 1 hora já passou, mas ainda vamos mais uma gordurinha porque está muita bênção sendo compartilhada, a gente não pode frear as bênçãos, né? E eu vou falar para você o seguinte, padre, o que eu notei dentro do comportamento, as dicas que Cristo nos deu nesse ato que aí virou simbólico, né? Fisiologicamente, a gente tem a liberação hormonal, né, que é o cortisol e a adrenalina, que faz a gente reagir mediante as situações que são expostas. E a reação, normalmente, ela vem muito intimamente ligada com o bicho, né? Então, o que Cristo fez? E, na verdade, dentro desse contexto, quando os fariseus chegaram, eles perceberam que Cristo estava pregando e envolto com aquela atmosfera. Então, todas as vezes que nós somos pegos de surpresa, com a maioria das vezes, se eu chegar aí e dar um susto, você para dizer, oh, caramba, não sei o que, a gente sempre tem uma reação. Por Uhum. quê? É uma reação fisiológica do corpo, teoricamente, de se proteger de alguma ameaça, então você acaba tendo esse tipo de comportamento. E Cristo foi pego de surpresa nesse momento. Só que de surpresa, o cara nunca é surpreendido, porque ele é o cara, né? E aí o que acontece? Ele deu uma demonstração para a gente de como nós devemos nos portar. E é um dito extremamente conhecido pelas pessoas, mas pouco praticado. Tipo assim,
conta até 10 antes de você falar qualquer coisa. Entendeu? É por que conta até 10? Porque se você contar lentamente até 10, é o período onde o seu corpo, o teu organismo, ele faz todo o resgate do cortisol e adrenalina e ele volta de novo para um bom senso, para um equilíbrio, para que você não reaja. Porque, afinal, o tolo reage, o sábio age. Então, ele, para dar um grande ensinamento para a gente antes de se manifestar em qualquer coisa, ele sentou. Tanto é que eu falo para as pessoas, nessa passagem, para mim, pouco me importa o que Cristo estava escrevendo. Mas diz muito sobre a ação que ele está tendo, porque ele não reagiu. Ele espera. E normalmente quem fala fica com a pressão. Quem ouve alivia a pressão. Entendeu? Por isso que o ouvir é do sábio, falar é do tolo. Ele estava aliviando a pressão. Pô, deixa a pressão nos caras, ele estava aliviando a dele. E ali ele estava ensinando pra gente. Tanto é que ele veio, quer pôr pressão nas pessoas de novo? Padre, como que você faz para pôr pressão nas pessoas? Faça pergunta. Aí, o primeiro ato que ele fez, levantar a pedra, ele fez uma pergunta para a galera. Quem de vós não tem um pecado? A pergunta. Uau! Aí joga pressão de novo. Aí, quem de vós não tiver um pecado, o quê? Atira a primeira pedra. E aí ele fez uma afirmação. Pode tirar a primeira pedra aí que não tiver. Entendeu? Então, olha que interessante. Comportamento. Às vezes o cara fecha você no carro, você vai tomar banho, caramba, reagindo. Cara, coloque-se dentro de uma observação. Pô, será que o cara não te viu mesmo? Pô, possivelmente ele pode não ter te visto. Você acha que eu tô querendo sair fechando as pessoas aí na rua porque eu adoro fazer isso? Eu quero mais é que a pessoa me xingue. Ou eu quero ficar xingando as outras pessoas? Presta atenção nas dicas que estão sendo dadas. É que vocês veem, tipo assim, aquele lá, o pior é aquele que não quer ver. Vocês têm os olhos, mas não veem. Vocês têm ouvido, mas não ouvem. Entendeu? Então, a gente está aí para perceber diversas coisas que estão acontecendo, para nos mostrar. Cristo veio facilitar a nossa vida demais, demais da conta. E esse é uma das passagens que eu mais adoro por causa disso. Ele ensinou muitas, mas muitas coisas nessas mensagens. E ele, tipo assim, ele falou, pô, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a lei era apedrejar. E ele prega o amor, combina pregar o amor com o apedrejamento. E ele conseguiu, de uma forma extremamente sábia, manter o que ele sempre pregou. Ele falou, da César que é de César, pagou tributo, fez não sei o quê, tal. Ele fez uma pancada de coisa, mas de que é de Deus, é de Deus. E aí ele manifestou nesse momento toda realmente a sabedoria, a grandiosidade e o amor divino nessa passagem, né? Isso que é muito, muito gostoso. E aí perguntaram aqui, fizeram uma pergunta, quer ver que interessante? Que depois você pode também dar suas percepções, e eu tenho a minha. Gosto muito de Leonardo Boff, né? Você conhece bem de Leonardo Boff, e ele fala uma coisa, que um ponto de vista é a vista de um ponto só. É uma frase dele. Eu adoro isso. E aí o cara está falando, qual é a diferença aqui quer ver qual que é? Ele fala assim, qual é a diferença entre de apontar o dedo e observar o que está de errado? Existe muita diferença. Eu posso observar, de repente, um contexto que parece ser errado, mas como eu estou falando, um ponto de vista é a vista de um ponto só. Como que você tem aí a autonomia, tanto é que fala, não julga para você não ser julgado. Porque você não sabe 359 pontos que estão por trás daquela outra coisa, você está vendo uma coisa só. Tem uma imagem que eu sempre coloco, e eu botei no treinamento que eu fiz com o Sérgio aí, estava assim, né? Estava assim, ó. O príncipe lá da Inglaterra está assim na foto. Parece que ele está assim. E aí a foto foi tirada desse jeito. E ele está, né? A foto foi tirada aqui. Daí, de repente, tem outro ângulo da foto tirada aqui. Ele está assim, ó. Fazendo como se fosse 3 vagas, sei lá o quê. Mas a percepção aqui era que ele estava mandando o dedo do meio para a galera. E aí, na hora que você tira de novo um ponto de vista, fala, julguei errado. Meu ponto de vista estava num ponto cego. Então, eu prefiro, uma das últimas profissões que eu seria na Terra era advogado e juiz. Porque eu não vou defender uma causa ou alguma coisa que eu estou escutando o que o outro diz e que não sei o quê. Eu falo, deixa isso daí que eu não vou. Eu nada contra os advogados, façam um bom trabalho, que Deus nos abençoe, guarde e ilumine. É necessário, porque a gente está na terra do homem e a gente precisa viver de acordo com as leis, então a gente tem que ter esses recursos. Mas eu não seria nunca por causa disso, porque eu não tenho 360 graus de ponto de vista, a gente não tem essa competência. Então eu prefiro sempre, peraí.
O que motivou? O que tem por trás disso? Aonde foi? Como é que foi? Às vezes, eu faço uma exploração para eu mudar a minha sensação. Não estou falando para mudar a situação, mas a sensação que a situação está causando em mim. Faz sentido isso, padre? Faz todo sentido, porque se olharmos da teologia e dentro da Sagrada Escritura, a atitude de Jesus, quando existe alguma coisa sendo julgada, alguém sendo julgado, ele sempre tem aquilo que é o mais nobre de todos os sentimentos, que é a compaixão. Se colocar no lugar do outro, tentar entender o outro, o processo que o outro está Aliviar o passando. sofrimento do outro. Isso. Né? E O compaixão assumindo, aliviar o sofrimento do outro. Isso que eu acho sim, sensacional. e assumindo essa identidade, não assumindo a identidade, mas assumindo talvez aquele momento que o outro está passando, talvez eu tenha a percepção de conhecer um pouquinho a dificuldade, o que ele está passando, o que levou ele a isso, antes de eu julgar. E se olharmos a Sagrada Escritura, também fala sobre essa correção fraterna. E a correção fraterna é muito mais difícil, porque ela é exigente da gente. Ela exige uma mudança também da minha vida. Porque eu não posso chegar e falar para o outro, olha, você precisa mudar se eu não mudo. Então eu não posso colocar esse fardo Uhum. pesado e jogar o problema para você Hipocrisia. se eu preciso mudar. Né? E a palavra é muito clara, ela fala de 3 comportamentos, essas 3 mudanças. Né? Primeiro, se o teu irmão ele está errando, ele está pecando, e você percebe, você pode ajudar, você vai até ele e você conversa com ele. Mas conversar com ele. Não ficar falando dele e para que outros possam falar. Acusando, Não. apontando o dedo. Você vai e tenta dialogar. Mas se você ainda não está preparado, se você precisa de força para poder falar, então, se conecte com Deus e peça a Deus a força, o entendimento, a sabedoria, para que você, no momento oportuno, possa chegar para aquela pessoa. Pode ser tua esposa, teus filhos, teus pais, o teu amigo, aqui, esse momento. Então, você vai dialogar com a pessoa com toda a caridade possível, com toda a paciência, você tenta ajudar a pessoa. A pessoa não te deu ouvido, não quer saber, te xingou, falou um monte. Tá, beleza. Mas se é algo grave que você precisa ajudar, porque você ama aquela pessoa, você quer ver o bem daquela pessoa, então você chama mais alguém que seja próximo e diga, meu irmão, vamos tentar ajudar esse nosso amigo, vamos tentar fazer com que ele entenda que esse caminho é errado, ou isso não dá certo, que ele precisa mudar. Então chama mais 1, 2 pessoas ali, tentam, vamos dialogar, vamos tentar ajudar de diversas formas, para que essa pessoa encontre o caminho da vida, a realização da vida dela. E se mesmo assim ela não te ouviu, não ouviu aquelas outras pessoas que você chamou, então você leva para a comunidade. Aí é que está toda a diferença. Quando a palavra diz levar para a comunidade, não significa que você tem que levar a vida da pessoa para contar a história, a vida, o pecado da pessoa na comunidade. O levar para a comunidade é você levar para a oração. Você agora fez a tua parte, você tentou fazendo com os irmãos a tua parte, e agora você vai Vamos orar apresentar a Deus e junto. vai dizer, olha, Senhor, toma conta dessa alma, porque o corpo já está perdido. Ah, tô brincando. Não é? Mas é Boa. mais ou menos assim, dizendo para que Deus possa ajudar, uma força divina tem que acontecer, porque pela nossa limitação, a nossa força, a pessoa está cega. Eu sempre costumo dizer, a pessoa, quando ela está acostumada a carregar carroça, ela está sempre só com o olho para frente, não enxerga nada ao redor. E às vezes aquilo que ela está correndo com esse peso da carroça lá, achando que está longe, às vezes está aqui do lado. E a gente precisa, às vezes, tirar essa venda e perceber, opa, onde é que eu estou? Né? E são perguntas fundamentais que a gente sabe do ser humano, né? Quem sou, aonde eu estou e para onde eu vou. Né? E a gente precisa, às vezes, passar a vida inteira tentando achar essa resposta, a gente não acha. Só que a gente não pode desistir. A gente precisa sempre persistir. Eu sei as respostas disso daí, mas eu quero que as pessoas que descubram por si só. Não vou dar de bombejada nessas respostas. Não, não, até mesmo porque a gente precisa fazer com que as pessoas elas tenham essa percepção e essa maturidade. Se a gente for entregar tudo para o outro se acomoda desde a questão do desenvolvimento, a maturidade, por aí vai, e fica sempre naquela dependência. Ah, eu vou esperar ele falar, eu vou esperar ele dar o direcionamento, eu vou esperar o que eu preciso fazer. Não, eu preciso assumir. E é mais ou menos dentro daquilo que é a realidade nossa de padres. Muita gente procura o padre e diz assim, padre, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? E aí a gente tem que conduzir a pessoa a perceber, não, o que você faria? O que você pensou em fazer? Porque por muitas das vezes,
A pessoa ela já chega com a decisão tomada e ela quer que a gente simplesmente concorde com ela. Ó, eu quero fazer assim, mas o que tu acha? Não. Se você já está dizendo que quer fazer assim, só está pedindo a minha opinião, então faça do jeito que você acha que tem que fazer. Só que aí a gente só Sossegue aí, vai faz dando, aí. é isso, aí a gente só vai dando alguns pontos ali de reflexão. Olha, cuidado, porque se esse caminho vai ser assim, isso aqui pode acontecer isso e tal. Aí, mas quem vai tomar a decisão? É a pessoa. Você tem toda a liberdade e tem o direito e o dever de tomar a tua decisão, porque toda a tua escolha vai ter as suas consequências. E aí o que acontece? Quando a Com gente toma a certeza. iniciativa de escolher o que é para outra pessoa, aí quando tiver as consequências e for consequências ruins, o que acontece? Ah, porque o padre é culpado, porque o terapeuta é culpado, porque Deus é culpado. Não, você teve a liberdade. Nós só damos o caminho e somos uma luz na tua caminhada, para que você possa agora continuar, mas você é que tem que caminhar. Não somos nós que caminhamos por você. A gente já tem a dificuldade de fazer a nossa caminhada, de carregar a nossa cruz. Imagina carregar a cruz de todos aqueles que procuram a gente. Perfeito, meu padre Eduardo. Eu quero saber o seguinte: só deixa já organizada a tua agenda para uma próxima visita aqui. A gente vai com certeza ter muito assunto para conversar, porque é extremamente bem-vindo essa sua palavra, essa tua percepção, essa tua cultura. Realmente hoje eu não sei as pessoas que estão aqui, tá? Quem quiser se manifestar, se manifeste. Eu vou falar para você o seguinte: eu estou extremamente honrado de receber tua visita, transformado já do começo dessa live para agora, porque muitas confirmações e muitas provocações que faz com que a gente reflita e perceba que tudo que eu desejo de transformação no mundo tem que começar em mim. Simples assim. Então, são nos meus pequenos rituais, são nas minhas percepções, são na minha frequência e sequência, naquilo que me fortalece, ou seja, numa igreja, numa academia, num ato que a gente faz repetidamente, conscientemente, que nos traz essa evolução. Só acho que te perguntaram das três perguntas aqui, sou eu, para onde eu. Como é, as três perguntas, quem sou eu, da onde eu vim, para onde eu vou? Essas são as três perguntas, não é? Sim. Filosóficas aí que a Uhum. gente tem que sempre buscar responder. E aí eu vou falar para você o seguinte, padre. Uma benção na minha vida ter conhecido você, ter entrado na minha vida. Se danou, vai ter que me aguentar aí, né? Porque a gente vai fazer bastante contato e aqui a gente vai se desenvolvendo. A próxima live, Sil, ela está perguntando quando será? Vamos ver, assim, Deus proverá. E aí a gente Sim. vai com certeza marcar. Semana que vem, de repente, a gente faz de novo, ou a gente cria até um hábito de ficar batendo esse papo aí com constância, porque realmente é edificador. Quem não segue o Padre Eduardo ainda, é só clicar aqui em cima de mim, tá lá Padre Eduardo, vai lá e passa a seguir ele, porque realmente é uma pessoa que traz conteúdos incríveis. E como eu disse para você que está aqui presente na live, eu tenho esse presente, que são pequenas atitudes que trazem grandes vitórias. Já dei para o Padre, tô quando possível, que eu sei da tua demanda. Depois eu quero escutar suas percepções. A gente podia fazer uma live falando do livro através das suas percepções. Tá? Mais Sim. uma das lives que a gente vai fazer. Deixe suas considerações finais. Fala para a sua mensagem aí para a gente começar a semana e o mês de uma forma abençoada. E vai ficar gravado aqui. Eu peço a gentileza que você que está assistindo aqui, que marque pelo menos uma pessoa para assistir essa live, porque essa live pode ser que seja a mensagem que ela precisa para fazer esse grande movimento de iniciar um novo ciclo na vida dela. Um novo batismo, uma nova ressurreição dentro dos atos que ela vem fazendo hoje. Falamos muito disso. Então, me mande as suas considerações finais, meu padre. Gustavo, vamos pensar alto. Não mande para uma pessoa, não. Mande para todos os seus contatos. Porque muitas vezes a gente Aí compartilha sim. coisas que não valem a pena. E aquilo que vale a pena, aquilo que edifica a nossa vida e que é luz em nossa caminhada, a gente tem que compartilhar. Porque a O cara bênção de Deus, ela viraliza não se só esgota. sacanagem, viraliza só coisa que teoricamente parece ser engraçado. E aí eu quero ver viralizar essa live aqui, então. Esse é o Manda desafio, aí, não é, manda para padre? todos os contatos aí. Pode espalhar isso tudo. E você Boa. disse que eu tive o azar de te encontrar, o azar de ter que agora conviver. Olha, não se engane, porque o meu trabalho hoje, além de estar aqui em Navegantes, no Santuário, eu faço parte da CNBB, da Comissão Nacional dos Presbíteros. E a gente viaja pelo Brasil inteiro.
E a gente está muito aí por São Paulo, viu? Então, qualquer coisa, Aqui no vai meu se prédio você já tem um conhecido, no meu prédio você já tem um conhecido, então o mundo é desse tamanho. Você já tem um padre aqui, o padre Samuel da paróquia de Moema, que mora no meu prédio. Então você se danou, vai ter que me aguentar, a gente vai estar presente ainda, muito contato, faz parte Vamos, desse, vamos ter outros encontros desse também, processo. tranquilo. Mas eu agradeço a oportunidade de estar também partilhando um pouquinho. A gente sempre tem algo a engrandecer e a gente sempre tem muito que aprender. E a nossa vida é uma constante o aprendizado. E por isso a tua partilha, a tua perspectiva, o teu ensinamento, a tua terapia, aquilo que você tem feito também pelo Brasil afora, por tantos lugares, isso também tem algo a acrescentar na minha vida, no meu ministério, na minha vocação. Então, aquilo que eu posso fazer, partilhar, não é meu mérito, mas é através das partilhas e do conhecimento em que a gente vai dando aquilo que nós temos de melhor. Porque as nossas misérias a gente tem que resolver entre a gente e acabar aqui mesmo. Porque o que não presta não deve ser levado adiante. Mas eu agradeço essa oportunidade também. Muito obrigado pela presença, pela paciência daqueles que também nos acompanharam, talvez uns passaram e tiveram, já vai para o trabalho, que é segunda-feira, enfim. Mas, como já disse, vai ficar gravado e a gente vai deixar aí, as pessoas depois vão podendo comentar, partilhar. Depois, se alguém tiver alguma dúvida daquilo que foi falado, manda lá a pergunta, a gente vai tentando responder na medida do possível também, tá certo? Desejo a todos, aqueles que vão ouvir essa live, aqueles que estão nos acompanhando também, a você, a tua família aí também, muita luz, muita força, muita graça, e que essa paz do Cristo ressuscitado, que é o primeiro dom do Cristo quando ressuscita, é a paz. E é a paz que ela é tão valiosa, principalmente em nossos dias. A paz é muito fácil da gente destruir, mas é muito fácil reconstruir. E por isso a gente precisa estar nessa constância e sempre pedir que essa paz ela esteja na minha vida, que eu seja um promotor da paz, que na minha casa, no meu trabalho, eu possa promover a paz. Se eu não for promover, ela se torna utopia. Agora, quando eu assumo a responsabilidade de levar e ser da paz, eu faço toda a diferença na minha vida e na vida daqueles que convivem. Por isso, agradeço e desejo muita paz para você e para todos aqueles que estão nos acompanhando também. Deus abençoe. Obrigado, Fábio. Amém. A benção aí, porque compartilhada a todos que estão assistindo e a gente se vê. Lembrando que eu faço lives das 6h33 toda segunda a sexta, então tem temas pra caramba, tem convidado. E você vai ser o convidado aqui que vai ser repetido várias vezes. Saiba disso. Um beijo no coração e excelente semana. A gente se vê. Obrigado, igualmente. Beijão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.